Olá, galera do terceiro ano, mais uma vez aqui com vocês, o professor Alan Maia, com a nossa disciplina de Biologia, com o nosso assunto de Ecologia. Vamos dar continuidade à parte de sucessão ecológica. Já estudamos relações ecológicas, agora vamos falar de sucessão ecológica. Sucessão ecológica, processo que consiste na substituição ordenada e gradual de uma comunidade por outra, até o estabelecimento de uma comunidade relativamente o quê? Estável, denominada comunidade o quê? Clímax. Então, quando a gente fala de uma sucessão ecológica, o ponto principal é esse aqui, ó, comunidade clímax. O que é essa comunidade clímax? É o processo que consiste na substituição ordenada e gradual de uma comunidade por quem? Por outra, até o estabelecimento de uma comunidade relativamente o quê? Estável. Quando a comunidade se torna estável, chegamos à comunidade o quê? Clímax. Então, o nosso primeiro ponto mais importante da aula de hoje é a respeito dessa comunidade o quê? Clímax, que é uma comunidade relativamente o quê? Estável. Etapas da sucessão ecológica. Eu tenho ecese, eu tenho a série e eu tenho a comunidade o quê? Clímax. Quando ela chega aqui na comunidade clímax, significa que está o quê? Estável. Agora vamos falar um pouquinho aqui. Estágio inicial, constituído pela comunidade pioneira. Então, gente, presta bem atenção. Você chega numa região e essa região, ela está toda devastada. Só tem o aterramentozinho. Aí o que é que acontece? Nessa área tá lá toda devastadazinha, tá lá os barros, tá todo assentadozinho, não tem vegetação nenhuma. Aí o que é que vai acontecer? Você vai ter o que a gente chama de estágio inicial. Esse estágio inicial, ele é constituído pela comunidade o quê? Pioneira. Quando eu falo comunidade pioneira, é o primeiro ser a habitar aquela região. O ecese, que modifica o ambiente e é gradualmente substituído por comunidades temporárias, série, até atingir a comunidade o quê? Clímax. Então, o que é que eu quero falar aqui a vocês? Para a gente ter uma sucessão ecológica, temos primeiro a comunidade pioneira, temos uma comunidade temporária e temos uma comunidade o quê? Clímax. Então você chega numa área, tá lá essa área toda vasta. Então você vai ter o quê? O início de tudo. Quem é o início de tudo? É a comunidade pioneira. Essa comunidade pioneira, ela chegou e se alojou naquela área. E ali vai começar a ter o quê? Vários desenvolvimentos naquela área. Chegando na comunidade o quê? Temporária. Temporária ou série. E em seguida, ela fica estável. Quando é que ela fica estável? Quando ela atinge a comunidade o quê? Clímax. Então, cuidado nisso aqui. Ecese pioneira. Série temporária. E comunidade clímax, estabilidade. Aí eu tenho aqui os exemplos. Espécie pioneira. Quem são as espécies pioneiras de uma área? Líquens e briófitas. Então, os líquens e as briófitas, que são os vegetais inferiores, é o que a gente chama de comunidade o quê? Pioneira. Quem é a comunidade série, chamada de temporária? É a que sucede
após o que? A colonização. Então os líquens e as briófitas são os primeiros. Depois dos líquens e briófitas, vai aparecer um outro grupo, que é o grupo de quem? Das séries. E por último, eu tenho uma comunidade clímax. É a que encerra a sucessão. É o estágio no qual se encontra grande o que? Biodiversidade. Não havendo mais substituição de quem? De espécie. Então, a comunidade clímax estável é a Mata Atlântica. Então, aquela Mata Atlântica, ela já atingiu o que? A estabilidade. Ali não tem mais como acontecer a primária, não tem como acontecer a temporária, e ela chegou ao final. Por que eu digo que ela chegou ao final? Pela biodiversidade que existe na Mata Atlântica. Tá aqui, ó, o exemplo. Eu tenho aqui, ó, espécie pioneira, estabelecendo no local uma área devastada, e aqui não tem nada. Chegou aqui os líquens e chegou aqui a briófita. Depois disso, já começa a formar a comunidade o quê? Temporária. Olha elas aqui, ó. A formação dela. Aqui não tem nada. Chegou os líquens e as briófitas. Olha eles aqui. Depois vem a temporária. Já começa a aparecer, ó, que é a série. E por último, comunidade o quê? Permanente. Olha aqui, ó. A biodiversidade, onde chegou o quê? Ao ponto estável, onde chegou ao topo, não corre mais para canto nenhum. Tipos de sucessão ecológica. Temos dois tipos: sucessão primária e temos a sucessão que? Secundária. Sucessão primária ocorre quando o desenvolvimento de uma comunidade inicia-se em uma área estéril, ou seja, onde não existe o que? Vida. Como eu falei a vocês, falou em sucessão primária, é aquela área onde não tem vida nenhuma, não tem nada. Exemplo, ilhas vulcânicas. Então, as ilhas vulcânicas é uma sucessão que? Primária. Sucessão secundária ocorre quando o desenvolvimento de uma comunidade inicia-se em uma área anteriormente ocupada por outra comunidade bem o que? Estabilizada. Então, sucessão primária, uma área que não teve habitação nenhuma, ilhas vulcânicas. Sucessão secundária, onde já existe algo habitado, mas ela vai ter o que? A formação até chegar à estabilidade. Como diz aqui, ó, ocorre quando o desenvolvimento de uma comunidade inicia-se em uma área anteriormente ocupada por outra comunidade o quê? Bem estabelecida. Então, sucessão ecológica. Você vai ter a primária, você vai ter a temporária e você vai ter o final de tudo, que é a comunidade o quê? Clímax. Quando chega nessa comunidade clímax, significa que ocorreu a formação da biodiversidade. Tá aqui, ó, solo sem vegetação, plantas pioneiras, gramíneas pequenas, vegetação arbustiva e a floresta o quê? Intermediária. Observe que ela começa onde não tem nada, até o final que formou o quê? A comunidade clímax. Sucessão ecológica, característica e os eventos ao longo da sucessão. Esse quadro ele é muito importante. Característica, composição em espécie. Quando eu tenho como característica composição em espécie, muda rapidamente no início, depois mais lentamente. Então no início ela ocorre uma mudança muito grande, mas quando entra no ponto segundo, já começa a diminuir essa evolução, esse desenvolvimento.
tamanho do indivíduo tende o quê? A aumentar. Diversidade de espécie aumenta até atingir o quê? A comunidade clímax. Biomassa total aumenta. Produtividade primária bruta aumenta no início, depois o que? Estabiliza. Respiração comunidade aumenta. Razão, fotossíntese, respiração. Fotossíntese é maior do que a respiração no início. E depois, fotossíntese iguala a respiração. Produtividade líquida, inicialmente grande, depois diminui, igualando onde? No clímax. Cadeias alimentares ficam mais o que? Elaboradas. Reciclagem de nutrientes aumenta, tornando-se o que? Mais rápida. O nosso próximo assunto, gente, vai ser a respeito de cadeia alimentar. Na nossa aula de hoje, o ponto principal foi falar sobre sucessão ecológica. O que é que eu quero que vocês entendam? O que vem a ser sucessão primária, o que vem a ser uma sucessão que? Secundária. E o ponto principal, comunidade clímax, que essa comunidade clímax é onde vamos ter o que? A biodiversidade. Outro detalhe importante, lembre-se, a sucessão primária ocorre onde não tem vegetação nenhuma, como as ilhas vulcânicas. Depois vem o segundo ponto, que ela vai começar a aumentar lentamente. Mas a primária não. O aumento ele é o que? Gradual. Tranquilo? Nossa próxima aula vai ser a respeito cadeia alimentar e o fluxo de energia. No mais, um grande abraço para vocês.